Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Último Toque. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o clássico, o Fla-Flu, né, que vai acontecer agora no dia 9, sábado. Não sei quando vai ser lançado o vídeo, mas a ideia é ser sábado, dia 9 de março, e a gente vai comentar um pouco sobre as escalações e fazer um 11 contra 11. Antes de mais nada, só quero comentar que a gente está com um integrante novo aí na gravação do vídeo aí, parceiro nosso aqui, e ia participar também da criação do canal, mas não participou dos outros vídeos que ele deu uma miguezada monstra, mas ele tá aí com a gente aí pra debater aí um pouco aí. Boa noite, pessoal. Vamos lá, Vambora, hein? Tá, Vamos começar então? vamos. bora. Vamos começar pelos goleiros, né? É, Rossi e Fábio. E aí? Qual a opinião de vocês? cara, Eu eu sou Flamengo, né? Mas eu acho o Fábio um goleiro o Rossi um goleiro seguro e tal. Até agora não tomou um gol, mas eu acho que goleiro por goleiro, eu acho que é o Fábio, cara. Eu arrisco a dizer que o Fábio talvez seja o melhor goleiro do Brasil hoje. e Cara, tu, eu vou mano? pelo mesmo veio opinião. Eu O Fábio, concordo tipo também. assim, tem de tempo sendo um dos melhores goleiros do Brasil. Disparado, disparado, mesmo com a idade avançada que ele tem. Mas ele ainda continua mantendo o mesmo nível. É claro, um jogo ou outro ali ele vai dar, mas ele continua mantendo o mesmo nível e ele foi fundamental para mim no ano passado, no ano do Fluminense, para a Concordo. conquista da Libertadores. Se não fosse o Até. Fábio. Não, pode falar, Não, desculpa aí. não, só ia falar que se não fosse o Fábio, o Fluminense não teria passado do Inter com certeza. O Fábio salvou Não, muitos gols. eu até ia comentar, né, que ele provavelmente foi um dos top 3 melhores jogadores do Fluminense na Libertadores, talvez. Concordo, Talvez ele só ficasse abaixo do Cano e do Arias, pô. concordo, É, concordo. basicamente isso. Foi isso aí mesmo. Eu acho Então, que arrisco a dizer, na minha opinião, que o Fábio ficou ali empatado no primeiro lugar entre ele e John Arias. Pra mim, ele e o John Arias foram os jogadores que mais foram fundamentais. Porque o Cano marcou muito gol, beleza, mas o John Kennedy também apareceu, ajudou muito o time. Então acho que o Fábio tá pau a pau ali com o John Arias na importância do título da Libertadores do ano passado. Isso é tá verdade. beleza, então. Fábio já foi, então, 1-0 pro Fluminense. Agora a gente Beleza. vai pras laterais, né? Primeiro pra Isso. lateral direita. Lembrando que como a gente não sabe como o time do Diniz vai chegar em campo no sábado, a gente vai fazer algo baseado no que ele já mostrou anteriormente. É, E né? aí, no caso, ficaria Samuel Xavier e Varela. Olha, E essa é difícil. essa é difícil, essa é difícil. Vou deixar vocês começarem aí. Ah, Cara, eu vou de Varela porque eu acho que o Samuel Xavier fez um bom ano em 2022, 2023, mas eu acho que ele é mais potencializado pelo esquema de jogo do Diniz. Eu acho que o Diniz, né, tira mais dele do que normalmente a gente está acostumado, né? Porque se você for analisar a carreira dele, ele não fez grandes atuações em outros clubes, né? sim, sim, é E eu, verdade. eu acho que agora o Varela tá começando a jogar bem. Ele sempre foi um lateral mais defensivo, né, do que ofensivo. E eu acho que ele tá mantendo uma regularidade boa no Flamengo, cara. Acho que ele é o dono da posição. Acho que o Wesley nem ameaça ele. E se o Matheusinho tivesse também no Flamengo ainda, não tivesse ido pro Corinthians, continuaria não ameaçando a posição dele. Eu acho que ele tá bem seguro, tá fazendo uma partidaça. Inclusive no Fla-Flu que teve antes das semis, ele fez uma partidaça. Acho que talvez foi um dos melhores, sei lá, acho que um dos 3 melhores ele deve ter sido. E eu vou de Varela nessa, cara. Beleza, cara, eu acho que Olha, eu vou de Varela também. Já vou dar meu voto logo pra deixar você continuar, porque pra mim, eu não gosto do Samuel Xavier. Eu acho que ele teve um ano regular, sim, mas ele era um lateral bem mediano nos outros clubes que ele passou, inclusive no Ceará, quando ele jogou antes. Provavelmente acho que foi o último time antes dele ir pro Fluminense. E assim, ele chegou no Fluminense bem desacreditado, a torcida reclamou muito. Ele era um jogador que era pra compor elenco e foi melhorando, claro. Acho que com a potencialização do Diniz, como você tinha bem comentado, mas pra mim é um jogador bem abaixo da média do futebol brasileiro. E aí, o que vocês acham? Não, eu tô de cara, acordo, eu já vou tô eu, esperando um amigo, eu, né? eu vou de Varela, porque assim, Samuel Xavier foi, vamos dizer, basicamente o que o Guilherme falou. Ele nunca foi, tipo assim, esse lateral todo. Ele teve boas temporadas pelo Ceará, foi pro Fluminense, chegou sendo bastante contestado. E o Varela, eu acho que os esquemas de jogos antes do Tite chegar, não.
compactuava tanto e ele tinha uma falta de confiança do elenco. Então, assim, foi chegando o Wesley, tinha o Mateuzinho, o Wesley meio que foi chegando da base, foi pegando posição, foi pegando, e ele foi meio que ficando descartado. Aí teve o lance todo com o Gerson lá e tal, queria ir embora e tudo mais. Com a chegada do Tite, eu acho que o Tite potencializou muito ele, e ele tá se destacando muito jogando pelo Flamengo agora. A gente tem que só acentuar um último ponto na discussão, que eu falei que ele tá fazendo umas partidaças desse ano, mas ano passado, nas duas finais da Copa do Brasil, ele jogou muito bem também, mesmo com o nariz quebrado, né? Da confusão que ele Sim, teve com o sim. Gerson, ele jogou muito bem também. Acho que foi um dos únicos que se destacou no elenco, pelo menos no primeiro jogo, ele foi um dos únicos que se destacou. É isso, então Ah, agora a gente vai pra lateral Varela, né? esquerda, né? Então Isso. vai Varela. tá 1-1, né? É isso aí, um pro Isso. Fluminense e um pro Flamengo. Agora a gente vai pra lateral esquerda, né? Vocês não querem primeiro os zagueiros e depois lateral esquerda pra fechar a linha de defesa, não? Ah, pode ser, pode ser. Pode ser. Então acho Eu já que vou dar meu voto. Pra mim, a dupla de zaga é a dupla de zaga do Flamengo, não importa qual seja. Acho que a dupla de zaga do Fluminense. Não, acho que o Fluminense não tá nem jogando com zagueiro de ofício esse ano. Então, pra mim, Léo Pereira e Fabrício Bruno, com certeza, já. Sem sombra de dúvidas. tá, mas só pra gente debater mais, como é que é o nome? Mais aprofundadamente, né? Mais aprofundadamente, a gente vai um por um. E Sim, aí eu sim. acho que fica Thiago Santos e Fabrício Bruno, né? E aí Thiago eu acho que Santos a e Fabrício Bruno, comparação acho que chega a ser sim. um pouco desleal. O Thiago Santos não tá nem jogando na posição dele, né? E Fabrício Bruno vem de um ótimo ano e Tá além de que o continuando. Flamengo não tomou o gol, né, nesse Carioca. E ele foi um dos melhores zagueiros do Brasil ano passado, né? Pois é, Eu acho, então. eu acho que a dupla de zaga ali não tem uma discussão a você entrar, porque assim, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno por esse ano tá 1000 vezes disparado do que a zaga do Fluminense ali, cara. Porque o Fluminense não tem um zagueiro de ofício hoje em dia. Não é verdade. Acho que a saída do Nino fez falta pra eles, né, cara? Entendeu? Tipo, a gente sabe que o Felipe Melo é certo de estar ali na zaga. Mas vamos lá, Felipe Melo com o Léo Pereira ali, pelo ano que o Léo Pereira tá fazendo Poupa tempo. agora, Poupa tempo. entendeu? Eu acho que a dupla de zaga do Flamengo é disparada melhor. Concordo. Então vamos pular e vamos botar 3-1. E aí a 3 gente a vai 1. logo pra lateral esquerda, né? Que aí seria Isso. Ayrton Lucas e Marcelo. É, Aí é disputa. E com todo respeito a vocês, assim, não sou um dos maiores fãs do Ayrton. Acho que ele faz jogos regulares. Eu acho que ele jogou bem ano passado. Mas pra mim isso aí é poupa tempo, mano. então, eu acho essa discussão um pouco complexa, porque o Marcelo ele não joga bem no meio campo no meio campo não, na lateral do Fluminense, né? Porque a gente sabe que como o Diniz muda o esquema, os jogadores se movimentam muito, o Marcelo geralmente joga sempre ali no meio campo e quem faz a lateral esquerda é o Alexander, né? Quem faz essa cobertura. Então, eu acho assim, que por nome, não sei, cara, eu fico na dúvida. Eu acho que esse ano, se a gente for comparar por ano, o Ayrton Lucas, pra mim, tá melhor que o Marcelo, porque o físico do Marcelo não tá ajudando ele, não fez boas partidas, na minha opinião. Então, eu iria de Ayrton Lucas, no momento. Tá, então ainda bem que a gente trouxe o Dog aí pra eles empatar, né? É verdade. Cara, vamos lá. Por ano, eu vou ser bem rápido. Eu iria no Ayrton Lucas, porque o Marcelo, ele já vem, tipo assim, de jogos que ele não tá desempenhando um bom papel ali na lateral. E assim, falhas e tal, a gente sabe que o Marcelo nunca foi um excelente marcador. Só que a gente acha e pensaria que ele chegaria no Brasil, ele seria, pô, disparado um dos melhores laterais esquerdos aqui. E não. E parece que assim, da parte dele faltou um pouco de comprometimento, por ele ser um atleta de alta qualidade, porque o Marcelo chegou na consideração do Fluminense acima do peso. A foto dele. Então, entendeu? Acima do peso. Então, na minha opinião, o Ayrton Lucas com o Tite está melhorando, tá se potencializando bem. Com a chegada do Vinha, eu acho que vai ser uma ótima chegada ali para o time do Flamengo, porque vai ter uma disputa entre os dois. Então, na minha opinião, eu iria de Ayrton Lucas.
Então, Ayrton Lucas venceu, né? Então vamos botar aqui. Tá, então aí fica 5x1, né, pro 3x2. Flamengo? É 5x1 5 a isso. 1. 5x1 pro Não, Flamengo. Não, É 5 não, sim, pô. 3x2, 3x2. Ué, mas não, Fabrício 5 a fica, 1, 1, Léo 5 a 1. Pereira fica e Von. 5x1, é 5x1, pô. É, só o Goleiro goleiro ganhou. Fábio, goleiro Fábio e a É zaga verdade. do. Tá certo. 5x1 não, 4x1, 4x1. 4x1, aí é a zaga do Flamengo. Beleza, Tá. meio campo agora então, né? Então, Vamos agora pelo. sobre a Vamos. questão do meio campo, só queria fazer um adendo. Como a gente vai montar esse meio campo? Porque a gente sabe que o Fluminense joga às vezes num 4-2-2-2, né? E aí quem a gente colocaria como meio campista? A gente colocaria o John Ares ali no meio campo, numa formação numa 4-4-2 aberta? Como Não, a seria isso aí? gente. A gente, pelo menos eu tô contabilizando, né? Que vai ser o 4-3-3, o 4-2-3-1 dele, né? E do mesma coisa que o. Mesmo esquema que o Flamengo tá jogando agora também é o 4-2-3-1. Então, Então beleza. eu acho que o Alexander, que vai substituir o André, que foi suspenso, porque tomou o vermelho no jogo contra o Botafogo, numa cabacice muito grande, Absurdo. Concordo. mas eu acho que fica a disputa Alexander e Pulgar. E eu acho que é poupa tempo também. Pulgar, na minha opinião. Acho que não tem nem muita Pulgar discussão. muita coisa, né? Até porque, assim, eu acho o Não, Alexander bom jogador, um bom jogador pro nível brasileiro, mas ele não joga muito pelo meio campo, ele faz muito mais a função ali de sair pela lateral jogando do que pelo meio campo. E o Pulgar foi um dos melhores jogadores do Flamengo ano passado, quiçá o melhor jogador, na minha opinião. Então, como é que cara, ficou? isso pode falar, mas pra mim isso não tem discussão. Tipo assim, fosse Pulgar e André, beleza, ia ter É, uma discussão eu e tal. acredito Agora, que sim, mas eu acho que Pulgar e Alexandre, eu Alexander acho fica. que não dá, porque o Alexandre foi o que o Guilherme pontuou. Ele chegou, começou bem e tal, teve a lesão, teve um problema, e esse ano ele tá tentando meio que buscar espaço no time do Fluminense de novo. Pois é, isso é uma verdade. Então vamos de Pulgar, né? Tá, então 5x1 pro Flamengo, né? Isso aí. Isso. Tá, beleza. Martinelli e De La Cruz. Aí é poupa tempo também, né, De rapaziada? La Cruz com certeza, não tem nem, acho que não tem Por nem mais que eu discussão. acho o Martinelli provavelmente nesse início de temporada tá sendo o melhor jogador do Fluminense, eu acho que é muita coisa do De La Cruz, pô. Concordo. Estamos falando de outro patamar de jogador. Concordo, não tem discussão na minha opinião. É isso aí, não tem aí, é isso. O cara E que é aí, Cara, jogador de Copa do Mundo, titular da seleção do Uruguai, campeão da era titular Libertadores pelo absoluto do River. vamos lá, né, É, mano? Vamos lá, mas ele chegou no Flamengo, todo mundo achou que ele chegaria mal e tal, e ele chegou desempenhando bom futebol. Então, pra mim, isso conta, cara. pra Então, mim pra é mim muita coisa De La Cruz. é De La Cruz e não tem sombra de dúvida. Tipo assim, E assim, Martinelli, beleza, mas. só reiterando que eu acho que o Martinelli é o melhor jogador do Fluminense nesse começo de temporada. Ele que tá dando um Não, trampo sim, legal sim. ali no meio campo. Sim, Mas, sei concordo. lá, outro patamar de jogador. Vamos pro lado direito do campo, então? Tem um meio atacante, né? Então, pode Aí ser. fica Ganso e Arrascaeta. É, Arrascaeta, na minha opinião, embora o Ganso seja eu acho o Ganso um craque de bola, maestro do meio campo, mas assim, é o Arrascaeta. Acho que não tem Mano, Pra muito o que mim vai falar. ser o Arrascaeta também. Até. não tem, Não, não pode falar, tem no mano. Brasil, não tem no Brasil meio campo melhor que o Arrascaeta, cara. Entendeu? Pra mim, tipo assim, você pode procurar nos clubes agora que tá chegando. Que isso, cara? Mas agora, Logo, não, no logo meu do ver, Vascão, cara, falando isso aí? calma aí, no meu ver, agora tá chegando. Tá chegando um Paê, tá chegando um jogadorzinho ali pra fazer meio campo, mas há 4, 5 anos, o Arrascaeta sempre foi um dos melhores meia do Brasil. Então acho que assim, não tem, vamos dizer, o Ganso ele se encaixa bem no esquema do Diniz. Só que assim, até 2 temporadas atrás, eu queria a cabeça do Ganso. É Então, pra verdade. mim, o Arrascaeta é disparado aí, pô. Entendeu? Arrascaeta, então. Vamos botar aqui, né? Arrascaeta. Só um comentário aqui que eu tenho que fazer. Hum. Que o Ganso jogou muito ano passado. Acho que ele jogou Não, bem, sim. mas eu acho que esse ano ele não começou muito bem, não, cara. Eu acho que ele Não, sim. não tá desempenhando futebol maneiro, não. Concordo. Mas, Eu mas é acho que, o. inclusive, nos jogos que ele jogou, que o Renato Augusto entrou, acho que o Renato Augusto agregou mais no time do que ele. Isso aí, se destacou mais ali no time, porque, vamos dizer, o Ganso, ele tem essas osciladas. Ano passado, ele jogou muito também. Só que teve jogos que ele chegou a oscilar também. Teve bastante jogos que ele chegou a oscilar. Só que, dizendo isso, ele também
temporada toda foi ótima dele. Só que eu não dá pra gente comparar porque o Arrascaeta, cara, em jogo grande não tem como. O cara, E pô, só aparece. um comentário aqui, acho que sobre essa questão do Arrascaeta e do Ganso, a gente percebe a diferença que o Arrascaeta faz quando o Flamengo tem uma Arrascaeta dependência, né? Ano passado, acho que na maioria dos jogos, esse ano, acho que agora com a chegada do De La Cruz isso vai mudar, mas a gente via que o Flamengo sem o Arrascaeta era um time totalmente diferente do Flamengo com o Arrascaeta. Arrisco a dizer que o Flamengo sem o Arrascaeta não causava metade do medo nos adversários que ele causava quando ele tinha o Arrascaeta. Então, acho que assim, em níveis de. Como eu posso dizer? Caramba, a palavra me sumiu da cabeça. De impacto na partida, o Arrascaeta já dá um impacto só pelo nome dele. Sim. Beleza, então. Então agora acho que a gente vai pro lado direito do campo, né? Começar por Isso ali. aí. E aí é John Arias versus Luiz Araújo, mano. Pra mim, não tem discussão. É John Arias, né? John Arias, com Então, Ari, certeza. Acho que John Arias poderia ter sido, inclusive, rei da América, porque, cara, pra mim, tecnicamente, o melhor jogador do Fluminense. Desde o ano passado. Pra mim, é o melhor jogador do clube. Não tem outro assim. Começou voando essa temporada também, né, mano? Ele é muito bom, cara, muito bom. Que achado no Fluminense. Pra mim é isso, John Arias. E aí, O... mano? O que Tem tu algum acha, outro João? comentário pra acrescentar? tem discussão, mano. John Arias, disparado, um jogador super inteligente, agrega muito no time do Fluminense, entendeu? É um jogador super talentoso. Não tem, tipo assim, como fazer uma disputa ali com o Luiz Araújo também. Tá começando bem a temporada, não tá mal. Mas, tipo assim, não- eu não vejo uma comparação ali entre os dois. Pra mim é John Arias direto. Isso aí, então. Só John um Arias, ponto né? que eu. Só um ponto que eu queria trazer discussão até pra ver se vocês concordam comigo. O Luiz Araújo, ele tá desempenhando bem, sim. Ele é bom. Ele é um ponta driblador. Ele não. É relativamente. Tem uma tomada de decisão boa, né? Mas eu acho que falta constância pra ele. Eu acho que ele oscila demais. Eu Sim, acho que sim. tem jogo que ele entra e joga muito bem. Tem Destrói outro, o jogo. tem outro que Isso aí ele mesmo. entra e erra tudo. Isso aí, concordo. É Agora a gente oscilação vai. normal, assim, né? Mas. Vamos pro lado Não, esquerdo? isso aí eu acho que é um atributo que diferencia ele do John Kennedy, né? Do John Arias, perdão. Porque Sim, o sim. John Arias dá pra você contar no dedo que os jogos que ele Faz ficou. mal, né? Jogou Faz mal, jogos né? maus. Jogou mal. Sim, sim. É... Ah, Lado esquerdo agora, né? Keno e Cebola. Quem vocês acham que Ah, cara. seria melhor? Eu vou de Cebolinha porque. Eu vou de Cebolinha. É, além de eu achar o Cebolinha um jogador melhor que o Keno, não tô desmerecendo o Keno, acho o Keno um jogador de ataque muito bom, que foi muito importante pro Fluminense, para aquele desafogo ali do clube, mas assim, o Cebolinha melhorou muito o desempenho dele, e eu acho que o Keno não jogou esse começo de ano, já jogou já pelo Fluminense? Não sei se ele tá Jogou. lesionado. Jogou sim, eu acho que ele jogou Jogou. contra a LDU, pô. Ele jogou? Jogou só. Então, Jogou Jogou, sim. jogou. mas pra Só que ele não mim, tá aparecendo, não tá dando aquele impacto que ele deu ano passado no time do Fluminense ali. então o Keno já tá ficando velho também. Ele é um jogador que eu Sim. gostaria, por exemplo, de ver no meu time, mas Que time é esse aí? quê? Que time é esse No, aí? no Vasco, eu acho que é um muito bom jogador, cara. Acho que ele é um jogador diferente, assim, dos demais no futebol brasileiro, pra posição dele. Mas o Cebolinha, pra mim, é melhor, na minha opinião, né? Claro. E a opinião de Ah, vocês? eu queria que o João falasse primeiro aí que eu quero deixar pro final que eu quero pensar um pouco também, porque é um pouco complicado. E Cara, aí? assim, por esse começo de temporada, tudo mais, não tem, tipo assim, eu não vou botar o Keno porque eu não vi tantos jogos do Keno aparecer no time do Fluminense. Porque o destaque ali no time do Fluminense todo tá indo todo pro John Arias. O John Arias tá, pô, destruindo. E Só fazer um muitos adendo jogos. rapidinho. O Keno deu 2 assistências na final da Libertadores, hein? Só pra... Sim, Não, mas aí o mas a debate é gente tá falando pra do ano. A sábado, gente tá pô. falando aí no Carioca, vamos dizer, Carioca, no Carioca. Não, Tipo assim, no ano concordo, passado a concordo. gente sabe, o ano passado do Keno foi, pô, enorme, do Cebolinha foi minúsculo. O Cebolinha no passado era pra estar morto pela torcida do Flamengo. Então, assim, o Cebolinha com a chegada do Tite, ele melhorou muito. E eu tô achando, pelo meu ver, vendo o jogo do Flamengo assim, ele esse ano, ele tá
vamos dizer, destruindo pelos lados ali e tal. Ele só não destruiu, vou falar, né, contra o meu lateral, passou mal, mas o Cebolinha disparado pra mim ganhar essa disputa, cara. Voto vencido, né? Cara, é Keno, mas pra não ser Cebolinha, mas pô, pra não ser 3x0 eu vou votar no Keno. E aí no ataque, cara, eu acho que tá uma disputa boa. Eu acho que se bobear, talvez seja a disputa mais difícil, né? Concordo. Dos 11. Eu acho Mas, que é assim. mas a gente tem que ver lá, né? A gente vai por ano ou por que já fez, Por vamos dizer, agora. o que já Não, fez foi por agora. agora? Quem Não, tá jogando mais agora. Ó, eu vou começar agora eu votando não pra acho. poder deixar esse Vai, problema aí vai. pra Pode vocês ir, aí. eu passo o bastão pra você. Pra deixar esse problema pra vocês aí. Eu, por ano, escolho o Pedro e por jogador no geral. Pedro, pra mim, é um dos melhores jogadores, um dos melhores centroavantes que a gente revelou aí nos últimos anos. Inclusive, eu fiquei muito triste com a lesão dele quando ele estava sendo especulado no Real Madrid, né, porque ele ainda estava no Fluminense, porque eu lembro que, assim, o Fluminense é freguês do Vasco, sempre fui, mas o único jogador do Olha, Fluminense que me assustava, que me olha. deixava com medo quando eu assistia jogos, era o Pedro, porque o Pedro é muito diferente, ele carregava o time do Fluminense quando ele jogava pelo clube, mesmo assim eu não consigo ganhar do Vasco, mas pra mim... Olha. Ele é craque da bola, cara. Fiquei muito triste de verdade quando ele não pôde chegar no Real Madrid, porque, se eu não me engano, ele tinha proposta. E eu acho ele muito diferente pra posição dele. Ele tem muita visão de jogo, controle, domínio de bola perto do corpo, finalização, posicionamento. Pra mim é o Pedro. Sem sombra de dúvidas. Só deixando um adendo, eu já tive o Germancano no meu time. Gosto do jogador. Acho que ele fez um ano passado assim fenomenal, mas esse começo de ano não tá muito bem, não. Então, pra mim, Pedro, sem sombra de dúvidas. Vou deixar pro João sair, cara. E Cara, aí, Jean? assim, eu concordo com a opinião que o Guilherme deu sobre o Pedro. E, tipo, eu não, tipo assim, por esse ano eu não voto no Germancano. Porque, tipo assim, o Germancano no time do Fluminense tá meio que, vamos dizer, nulo. Entendeu? Vou É dar um isso aí. resultado sendo Eu nulo. acho que ele só tem. Porque, Ele jogou só 4 jogos, mas não sei se ele chegou a jogar mais jogos esse ano. Deixa eu só dar uma conferida rápida. Ó, ele não, ele jogou jogou 4 2, 3, jogos. 4, 5, 6. Já jogou 6 jogos esse ano, ele tem 2 gols. Um foi um gol contra o Bangu. Assim, não gosto muito de usar o soft score e tal, mas a nota dele num jogo que o Fluminense fez 4-1 contra o Bangu foi 5,8. E o outro foi contra o Sampaio Correia. Depois ele pegou Vasco, LDU, Flamengo e LDU de novo, Fluminense. E ele não fez nada, não fez gols, então. Sim, cara, eu acho que, tipo assim, pelo ano passado do Cano, pô, ano passado do Germancano foi, vamos dizer, excelente. Entendeu? Mas vamos lá, o Pedro, mesmo assim, no ano passado, excelente do Germancano, o Pedro tava sempre ali metendo o golzinho dele, se Isso aí. destacando no clube do Flamengo, mesmo com a torcida, pô, e tal, ele não, tipo assim, ele ia lá, fazia o dele, fazia os gols dele. Então, assim, por tudo, tipo assim, pelo ano que já tá começando, e eu sei que vai ser um ano longo, para mim, o Pedro vai ter mais destaque esse ano do que o Germancano. Posso estar errado Concordo. na minha opinião. Porém, pelo começo de temporada que a gente está vendo, para mim o Pedro é disparado melhor. Olha, eu respeito muito o Germancano. Eu acho que um cara como ele no futebol sul-americano é um achado grande, porque é um cara matador, né? Letal. Dá uma oportunidade pra ele, ele vai lá e faz o gol. Mas eu acho que não tem como ignorar esse começo de ano do Pedro, não, pô. São É, 8 jogos e 8 gols. isso Tudo Sim, aí. mano. bem No que contra Carioca, né? times mais fracos no Carioca, Porque mas, se contar poxa, um ano todo, ele tem 11 jogos e 10 gols. Contando o ano pô, inteiro. cara, 8 Mano, jogos e 8 gols é muita coisa, mano. mas aí é o que você vê, cara. Tipo assim, vamos dizer, ele vai perder um gol ali, outro aqui. Só que você vê que ele é um maluco que, tipo assim, ele se posiciona bem. Ele tem posicionamento. Ele, tipo assim, tem uma visão de jogo ali mais aprimorada ali no time do Flamengo. O Cano não é desmerecendo. Só que, tipo assim, o Cano é isso que você falou, ele é matador. A bola chegar nele ali pra ele arrematar, ele vai arrematar. Maioria das vezes ano passado ele fez. Só que esse ano ele não tá. Não tá Como é que eu fazendo. posso falar? Não tá conseguindo desempenhar isso como ele tava fazendo nos outros anos. Isso aí. Eu acho que essa chegada do Tite também deu um hype, né? Deu um up muito grande no Pedro, né, cara? Eu acho Concordo. que. Porque eu acho que, tipo assim. é, Antes ele tava relativamente com falta de confiança. Acho que o elenco todo do Flamengo tava pelo ano ruim que teve.
culpa da diretoria, culpa de várias coisas. Mas eu acho que com essa chegada do do Tite, perdão, o Tite sempre falou que sempre deixou claro que gostava do Pedro, né? Desde a época que ele treinava o Brasil, ele sempre deixou claro que ele gostava do Pedro. Talvez porque o Tite, a visão do centroavante dele, pro estilo que ele gosta de jogar, um centroavante mais referência de área seja bom. E eu acho que esse voto de confiança que ele deu no Pedro tá fazendo efeito, né? E o Pedro tá demonstrando em campo que tá, pô, meteu o gol contra o Fluminense, né? Ah, não fez gol contra o Vasco, acho que foi 0x0 o jogo, mas meteu gol contra o Fluminense. Acho que ele nem. Meteu um gol contra o Fluminense. Fez gols importantes do time, né? Abriu o placar e tal. E assim, já vinha sendo um cara importante com o time em 2022, onde é que ele foi o Rei da América e fez gols, eu acho que em todas as fases da Libertadores. Foi ele quem fez o gol da final contra o Corinthians na Copa do Brasil. E é isso, cara. E foi esse ano espetacular dele que levou ele pra Copa. E eu acho que com o Dorival na seleção, Ele tem eu mais. acho que ele tem muita chance de ir também de novo, né? Eu acho que ele e o Endrick agora são os favoritos pra ir. Não tô entrando no mérito dele merecer ou não, mas pelo que a gente pensa, pelo que a gente acha que pode ser do Dorival, né? Concordo. Pedro, Então, eu acho que o Pedro é o único atacante que, vamos dizer, temos ali para tá, vamos dizer, mais pronto para estar ali agora nessa função de atacante da nossa seleção. E eu acho que só pra gente finalizar, acho que o Flamengo tá na frente, mas eu acho que. Isso eu tenho certeza, né? Mas eu acho que só pra finalizar a gente podia fazer um dos técnicos, né? Do é Tite contra o verdade. Diniz. Bom, já vou falar que, na minha opinião, não tem discussão. Assim, são níveis de técnicos diferentes. Não tem, acho que, equivalência entre eles. Pra mim é Tite, com certeza. Pra mim também é Tite, né, cara? Não tem Campeão discussão, mundial, assim. campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro. Domínio nas Américas, assim, né? Algo que o Ganhou Diniz... uma Copa América. É, Seleção pelo dominante, nome, não sei. Acho que é o Tite, muita coisa. pelo nome eu vou de Tite. Pelo nome a gente tem que ir de Tite. Tipo assim, Mas de ano, vamos dizer, se a gente for colocar o ano do Fluminense, não está sendo um ano excelente igual foi ano passado. Porém, o Diniz, vamos dizer, no ano passado ele conseguiu os títulos que o Fluminense não tinha, no caso. Vamos dizer, às vezes dando uma loucura, fazendo, tipo assim, coisas que hoje o torcedor acha, vamos dizer, que é visível por todos os adversários, porque é uma coisa já estudada. Só que, assim, nesse ano, o Diniz ainda já conseguiu, vamos dizer, garantir o seu primeiro título ali com o Fluminense de expressão, que foi a sim, Recopa, isso é verdade. entendeu? Foi a Recopa. E ainda pegou um adversário que era, vamos dizer, basicamente um carrasco pro Fluminense. E, tipo, sim. mesmo o time do Fluminense perdendo, e ainda teve um jogador não, já tava perdendo, ainda teve um jogador expulso, ele não, tipo assim, não tirou o pé ali, continuou com a mesma formação que ele tava até ele conseguir um pênalti, que Sim, sim. foi naquele lance do Renato Augusto, porque ali ele poderia fazer o quê? Fez o gol, recuava o time, levava para os pênaltis, vamos ver como vai ser. Não, ele pegou e falou assim, vamos continuar com a mesma pegada, vamos para cima. E foi nessa que conseguiu arrumar um pênalti. Então, assim, por comparações, o ano de Diniz também não está sendo ruim. Só que o Tite tem um diferencial, porque, tipo assim, o Tite pegou um time do Flamengo que ninguém tá conseguindo fazer o time jogar. Vamos dizer, um time estrelado, vamos dizer, cheio de Isso é uma estrela. Tinha verdade. aquela, tinha aquela possibilidade de ser uma Flamengo dependência, que todo mundo falava, Flamengo dependência. Arrascaeta é dependência, só joga quando tem uma Arrascaeta e tal. E o Tite meio que conseguiu, às vezes, não sei, mas sem uma Arrascaeta, fazer o time jogar de uma forma que ele Isso aí, encontrasse, vamos dizer, ele encontrasse soluções quando o Arrascaeta é, não Em tivesse campo. a favor do Flamengo. isso aí eu concordo contigo. Eu acho que ele chegou no final do ano, né? Ele lembra que ele até teve a tua diretoria deu uma acelerada nele pra ele assinar logo. Porque. Como é que é o nome? Porque ele queria começar logo, né, o trabalho pra não perder tempo pra 2024. E ele jogou até uns jogos com o Gerson no lugar da Rascaeta ali e o time foi bem. Teve problemas, né, como o 3x0 contra o Galo, mas também, pô, meteu 3x0 no Palmeiras, então assim,
Assim, Pra mim ele deu uma problema mudança imediata. Eu acho que isso aí influencia muito também no trabalho do cara, porque ele pegou uma terra arrasada, né? E isso assim, aí. estão dando a chave do CT agora pra ele e ele tá até agora correspondendo. O time não tomou E, nenhum gol. e tá se destacando bem, porque assim, o time do Flamengo, querendo ou não, a dupla de zaga ali tava indo bem, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Mas os laterais era contestado, o meio-campo, todo mundo contestava o meio-campo, falava, não tem como, não tem como. É Os pontas, verdade. mesma Thiago coisa. Maia, Só que Thiago Maia penou ali naquela posição dele. O, Thiago Maia? isso aí, É, o Pedro se destacava no time, porque, tipo assim, a bola que chegava no Pedro, o Pedro salvava o time do Fluminense, do Flamengo ali. Então, assim, o Tite, o Flamengo, muita gente criticou quando ele chegou, porém, no meu ver, ele foi um achado pro Flamengo, porque ele conseguiu meio que unir o o elenco do elenco, né? Flamengo e tirar a melhor solução de todos os jogadores que tem. É, acho que foi isso aí Eu acho que eu mesmo. concordo com isso aí, tudo que tu falou, cara. Eu acho que esse é o fim do vídeo, né, rapaziada? É, isso Valeu aí. aí e fiquem atentos aí pro próximo vídeo aí do último toque. Só uma última observação é que clássico é clássico, então assim, a gente montou a escalação aqui Não, que a gente acha que os melhores mas. jogadores, mas pode ser que no dia, sei lá, o Keno tenha a melhor partida da vida dele e Sim, faça sim. 3 gols. Então, assim, É só importante no reiterar papel, isso né? aí mesmo. Isso aí é importante Ou reiterar. pode ser também que o Diniz entre com uma formação diferente, não entre com um É, isso aí, gancho. deu um nó tático lá e ganha o jogo num gol Entendeu? cagado, enfim. Ou pode Ele, ser uma partida ruim, né, dos jogadores Do do Flamengo, alguns Flamengo e jogadores. isso uma partida. aí, Isso aí. Acho também. que foi só uma brincadeira que a gente fez e É, tal, mas não significa que é, a gente tá cravando que o Flamengo vai ganhar porque ele ganhou o 11 contra 11 e nem cravando que o Fluminense vai ganhar também. A gente só tá. Foi só apenas um exercício, uma brincadeira que a gente fez. é isso aí. Pelo Então, que a gente acha também por início de temporada, né, cara? é isso aí, isso aí. Então é isso, né, rapaziada? Um abraço pra Valeu, vocês aí. um Até abraço o aí e até próximo a próxima. vídeo. Boa noite, tamo junto.